Olá, eu sou o Ziel do blog Use Por Aí e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como foi morar em Bogotá, Colômbia. Eu já estou fazendo aqui uma série de vídeos, já falei de quando eu morei na Argentina, de quando eu morei em Malta e de quando eu morei na Irlanda do Norte. Então chegou a vez de falar sobre a Colômbia e mais do que falar, mostrar o lugar onde eu morava exatamente, a casa, os lugares que eu frequentava. Vou mostrar aqui por Google Maps. Então é só o tempo de passar a vinheta de abertura, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Em 2014 eu morava em São Paulo e estava tendo uma vida assim bastante ruim, com muita pouca qualidade de vida, porque aí eu trabalhava muito, dava 42 aulas por semana em Osasco e morava na Barra Funda. Então era uma viagem sempre assim de madrugada e foi um período bastante difícil da minha vida, não só pela quantidade de trabalho, mas também porque eu adoeci. Tive um problema muito grave, cheguei a ter que fazer uns exames com anestesia geral. Foi assim um período muito negro da minha vida. E aí depois disso que eu pensei, não, eu preciso de um tempo para espairecer, eu vou para Colômbia. Tinha muito medo da Colômbia, porque a gente fica ouvindo coisas sobre Pablo Escobar, narcotráfico, essas coisas, mas eu gostava muito da novela Betty a Fea, e aí eu achei assim que eu poderia dar uma chance à Colômbia. Eu vou pesquisar para ver como é lá. Pesquisei e vi que não estava assim violento como era antigamente. Pelo contrário, se dizia que estava seguro e realmente eu acho lá, achei bastante seguro. Bom, fui então para Bogotá, passei uma semana na casa de uma atriz que eu encontrei no Airbnb, no bairro de Palermo. E uma coisa engraçada é que essa casa que eu fiquei era vizinha à casa de Betty a Fea, mas eu não tinha me dado conta, porque vizinha assim, ficava 2 ruas para trás. E aí depois que eu descobri. E passei uma semana na casa dela e teria que encontrar um outro lugar. E eu procurava, achei algumas coisas muito caras, outras muito feias. Não, então ficou assim um período que eu precisei mesmo encontrar uma casa. Bom, achei uma na calle 58, porque elas são assim, são carreiras e calles. As carreiras são verticais e as calles horizontais. A única coisa que eu não gostava nessa casa era porque o banheiro era compartilhado, era um casarão. Quem cuidava dessa casa não eram os donos, eram 2 funcionários que eram casados, Diana e Ferney. E assim, a Diana e Ferney são as pessoas mais calmas que eu já conheci na minha vida. Então, toda vez que eu estava assim, um pouco estressado, acontecia algum perrengue e tal, era só conversar com eles que eu já espairecia e já esquecia. Acho que foi por isso que, mesmo sem banheiro privado, eu acabei ficando lá 7 meses. E só fui embora de lá quando eu fui assaltado na 57. 4 horas da tarde, passando para o lugar que eu sempre passava ali na 57, que tinha assim uma pintura. Estou mostrando aí no Google, eu acho que vocês vão ver uma outra pintura, mas no dia que eu fui assaltado, a pintura era da Palestina. Ou seja, algo muito irônico. Bom, fui assaltado aí, ele pegou meu relógio, meu celular, mas aí estava tudo muito velho. Meu relógio não, ele não pegou porque eu falei que era que ele tinha comprado no meio da rua. Mas ele pegou o celular e achou que o celular estava velho, então no final ele acabou me devolvendo tudo e foi embora. E por isso que eu digo que é até mais seguro, porque se fosse no Brasil eu acho que eu sofreria ali uma violência gratuita. No caso de não ter nada de valor para dar, então o delinquente poderia querer se vingar. Na Colômbia não passou isso. Bom, depois que eu fui assaltado aí na 57, eu comecei a ficar com um pouco de medo dessa rua, que era uma das ruas principais ali do bairro que eu estava, que era Chapineiro. Chapineiro eu digo, eu costumo brincar, que Chapineiro é o bairro que tem mais louco por metro quadrado. Principalmente na calle, deixa eu ver se eu lembro, na calle 55. Sim. Não, desculpa, na carreira 13. Sim, na carreira 13, porque a 14 era a Caracas. Então aí tinha um monte de restaurantes, um monte de lojas. Eu comia em um assadeiro. Vou ver se eu encontro aqui no Google para mostrar. Esse assadeiro era assim um lugar bem feio, e que à primeira vista assim não me dava muita vontade de entrar, mas depois eu fui lá comer o frango e era engraçado porque eles traziam meio frango e aí davam umas luvas de plástico para você comer com as mãos. Bom, com um pouco de medo eu resolvi me mudar, mas eu me mudei para Cade, se eu não me engano, a 59, morava na carreira 18. Bom, e lá sim eu sentia um pouco mais de segurança, né? Mas eu continuava indo praticamente todos os dias no lugar que eu morava por conta de Ferney e Diana, né? Então assim, eu fui para Colômbia não foi pensando em morar.
Eu fui para passar um mês só para passar essa época complicada da minha vida, mas acabei ficando justamente porque eu achei lá as pessoas muito abertas. Eu fiz muitas amizades, não só com a Elibete e com o pessoal lá, os funcionários da casa, mas com pessoas que eu conheci na biblioteca. A vida social era muito boa, a profissional começou a funcionar bastante rápido. Em 2 meses eu já encontrei um emprego lá como professor de português. Não era um trabalho muito extenuante, a única coisa ruim era que às vezes tinha que acordar muito cedo porque era para dar aula em empresas um pouco antes de começar o horário do expediente. Então eu trabalhava na calle 100, não? Na rua 100, e nessa rua era uma rua assim que só tinha prédios importantes. Eu sofri alguns perrengues com um aluno que era um empresário e eu dava aula para ele, para a esposa, para a funcionária. Ele me deu um calote lá e aí isso me deixou bastante estressado. E aí foi a partir daí que eu comecei a ficar menos interessado na Colômbia. Mas não só por isso, mas também porque eu já estava lá há 2 anos, embora eu gostasse muito. O que aconteceu é que eu comecei a ter a ideia de vir fazer o doutorado em Portugal e essa ideia foi crescendo para sair de lá. Mas assim, não foi uma decisão fácil não, porque eu gostava muito de viver na Colômbia, mesmo com os estresses lá desse calote que eu recebi, o primeiro calote que eu recebi na vida, eu gostava muito, porque as pessoas realmente são muito amigas. Se você mora em Palermo, se você não mora nessas avenidas como a Caracas, que tem assim muita gente, Bogotá parece até uma cidade de interior. Na segunda casa que eu morei, também era um lugar onde morava várias pessoas estrangeiras. Cada um tinha o seu quarto com banheiro privado, alguns até tinham cozinha dentro e a cozinha era compartilhada. Quando eu morei aí, eu fiz amizade com um russo chamado Dmitry, que até veio me visitar aqui no início desse ano, antes da pandemia. Hoje ele é padre lá na Áustria, porque ele foi para a Colômbia justamente porque ele estava no meio do seminário católico dele. A gente comia sempre no mesmo restaurante lá perto de casa. E isso era uma coisa boa, que a comida da Colômbia é muito boa, e olha que eu sou muito chato para comer, e muito barato. Então eu sempre comia na rua, era muito raro eu cozinhar em casa, eu podia fazer alguma coisa ali na janta. Por exemplo, se as coisas aqui em Portugal não dessem muito certo, meu plano era esse, terminar o doutorado e voltar para a Colômbia. Mas as coisas aqui, graças a Deus, em Portugal foram dando mais certo do que eu previa. Em Bogotá eu sempre me senti muito mais seguro do que eu me sentia em São Paulo. Eu tenho assim ótimas recordações. É um país que recebe muito bem os brasileiros. Isso foi uma coisa que também me fez ficar lá por muito tempo. Eu era tratado lá pão de ló. As pessoas, porque eles amam estrangeiros e principalmente brasileiros. Eu acho que para eles poderem tirar aquela mancha, né, que ficou sobre a Colômbia de ser um país perigoso, eles além de ser muito educados, né, já é da cultura deles, eles também querem mostrar ao estrangeiro que o país não é essa coisa que é narcotráfico, drogas, não, muito pelo contrário. Então eu só tenho que agradecer a Colômbia, Bogotá, que foi assim uma experiência incrível ter vivido lá. Se você é professor de português, acredito que lá você possa encontrar um emprego. Se você trabalha com cosmética, com beleza, pode encontrar emprego muito fácil, porque lá o primeiro comércio que abria não eram as padarias, isso era muito engraçado. O primeiro comércio que abria eram salões de beleza, porque as mulheres de lá são extremamente vaidosas e elas já queriam ir para o trabalho com o cabelo escovado, recém-escovado. Então, assim, para resumir, a Colômbia foi o lugar que eu vivi, que eu mais tenho boas recordações e que mais tenho agradecimento. Foi lá que eu aprendi muitas coisas, que eu comecei a ter coragem também para alçar voos maiores, né? Como eu vim fazer doutorado na Europa, na cara e com a coragem, sem conhecer ninguém. As amizades na Colômbia, as relações interpessoais foram assim muito importantes para mim nesse período complicado que eu estava passando logo quando eu fui para lá do Brasil. Assim que viver em Bogotá, de fato, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida e é um lugar que eu sempre vou ter muito carinho e muito agradecimento pela recepção e por ter conseguido fazer lá grandes feitos. Trabalhei até como entrevistador, entrevistei muitas atrizes da novela Betty a Feia, a vilã, a que falava desgraciado, Patrícia Fernandes, que fez 6 semestres de Finanças na São Marino. Entrevistei muitas atrizes lá, então foi um tempo que eu consegui me reinventar. Sim, hoje em dia que está tão de moda essa palavra, né, reinventar. Nossa, se eu fosse resumir, sintetizar numa palavra assim sobre a Colômbia, foi o lugar que eu me reinventei. E nunca mais fui igual depois que eu passei por lá para a Colômbia.
Bom, e no próximo vídeo dessa série eu vou falar como foi viver na Bulgária. Então se inscreve no canal para acompanhar, curta, compartilhe para ajudar, e qualquer dúvida ou comentário que queira fazer é só deixar aí embaixo que eu leio todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.